que eu tinha falado desde o começo da aula. Liga Então, o negócio. pessoal, agora nós estamos gravando, né? Como eu disse antes, agradeço a professora Dai pelo convite. Vamos falar um pouquinho, então, de multiplicação, né? Vocês já têm aí uma noção do que é multiplicar. Na verdade, a gente sabe que multiplicar é o mesmo que somar várias vezes, né? Uma parcela, né? Então, eu vou ler aqui para vocês, ó, a multiplicação, eu vou pegar o meu lapisinho aqui, que eu gosto de ficar com o lapisinho. A multiplicação nada mais é do que uma grande... Quem que sabe ler essa palavra aqui para mim? Soma. Soma. Uma soma de parcelas, né? Vai somando. Só que aí alguém descobriu uma forma mais fácil de você somar aí 2 mais 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 2. Essa pessoa multiplicou 2 por 9, por exemplo, e encontrou o resultado mais fácil. Então, multiplicar é o mesmo que somar mais várias vezes ou somar muito rápido. Assim como a divisão é o mesmo que diminuir várias vezes. Então, aí, ó, multiplicação, divisão, elas estão ligadas. É tipo assim, ó. Existe o mais e o menos. Daí, Isso. Daí tem uma outra cópia, só que as duas cópias mais fáceis. Tipo, não precisa fazer 2 mais 2 mais 2. É só fazer 2 vezes outro número. Isso mesmo, ela vem para facilitar. Na verdade, as 4 operações, que é a adição, subtração, multiplicação e divisão, elas estão interligadas. Uma depende da outra. Quando começamos a fazer algumas continhas de vezes, né? A gente chama de continhas de vezes, né? Agora vocês chegaram, vocês já fizeram as continhas de mais, as continhas de menos, e agora estão na continha de vezes. Maioria... A primeira coisa que eu aprendi sobre matemática é menos e mais. Isso, que nós chamamos de adição e subtração. Aí pra depois subir para um nível mais difícil. E como que vocês chamam a divisão? Continha de dividir? Multiplicar. Não, divisão é a continha de dividir, né? E a continha de vezes é a multiplicação. Utilizamos a propriedade da multiplicação sem perceber. Então, veja só. Primeira coisa, os termos, as partes da multiplicação, assim como a adição, a divisão, toda a operação matemática, a multiplicação ela tem o fator, os fatores, né? Não tem como multiplicar um fator só. Os fatores e o produto. O produto é o resultado da multiplicação. Eu ia falar isso. Então, aqui no próximo slide, ó, eu coloquei ali o desenho para vocês verem. 9 vezes o 8, né? Como vocês já sabem, 9 vezes o 8 é o mesmo que eu somar 9 mais 9 mais 9 mais 9 mais 9 mais 9 mais 9. Tem quanto aqui? 7 mais 9. É a mesma coisa, só que o que você acha mais fácil? Fazer um monte de 9 ou fazer a multiplicação? Fazer a multiplicação. Fazer a multiplicação. Então, você já sabe. Primeiro, a adição vamos pode demorar gosto que vocês mais, participem. só que a multiplicação nem tanto. Como? A adição pode demorar muito mais, mas a multiplicação nem tanto. E você sabe o que vai facilitar para que você seja rápido na multiplicação? A tabuada. Porque a tabuada, na verdade, é a multiplicação. A gente chama de tabuada porque tem toda a história, né? Isso vocês vão aprender depois, que era escrito em tábuas e foi chamado de tabuada. Mas a tabuada nada mais é do que a multiplicação, né? A gente pode fazer uma tabuada de 15, por exemplo. 15 vezes 1, 15 vezes 2, 15 vezes 3, né? Mas a base para você conseguir fazer uma multiplicação e uma divisão rápida e eficiente é você memorizar a tabuada. Então, volto a falar, vocês vão ouvir daqui para frente muito sobre tabuada, vão sonhar com a tabuada, vão olhar, os números vão lembrar da tabuada. Vai ser... Mas é importante, gente, é importante. É tipo a tabuada é uma mamãe, daí dentro tem vários filhotes. Isso mesmo, podemos fazer essa comparação. Mas por que é importante? Por que sempre as professoras batem na mesma tecla? Tabuada, tabuada. Claro que não é o foco não é você decorar, né? Decorar 9 vezes 1, 9, decorar. Se você decorar, que bom. Mas é você entender antes disso, por isso que no terceiro ano e no quarto também, vocês têm essa noção de que não é apenas eu falar 9 vezes 8, não. São 8 parcelas ali que foram multiplicadas por 9 ou
9 parcelas que foram multiplicadas por 8, certo? E depois nós vamos chegar ali na parte da tabuada, daí eu falo mais um pouquinho. Agora aqui, ó, eu coloquei um exemplo. Imagine uma roda gigante. Vocês já andaram em roda gigante? Quem já andou aí? Não. Eu. Olha, eu já andei, mas eu confesso para vocês, Muito massa. eu tenho medo. Eu tenho medo de altura, então não é muito legal. Quando Já ela chega teve lá em algum cima. acidente? Também Não, tenho medo. nunca vi, mas Não vou. mas quando eu chego lá em cima que começa a balançar, olha, eu morro de medo, eu me arrependi porque que eu subi, mas eu acho legal. Então, Eu, na mas verdade, vou muitas vezes. Davi, não, tem gente eu que tenho uma Tenho frase. medo de altura. eu também tenho. Eu tenho uma frase. Oh, olha Se só. existe brinquedo para criança, é seguro. Oh, É. olha só. Oi, Davi. Quando eu crescer, eu quero muito ser piloto de helicóptero, mas eu tenho muito medo de altura. E aí, como é que você vai fazer? Não, mas até lá você vai perder o medo, Davi. Pode ter certeza que é tranquilo. Você vai Você acha que vai acontecer uma coisa, mas não acontece. Acontece coisas diferentes. Isso. Então, aqui, pessoal, ó, imagine, agora preste atenção. Vamos ver se vocês já estão aí craques na multiplicação. Eu quero virar jogador de futebol, eu tenho que viajar pelo mundo. Pessoal, olha só. Imagine uma roda gigante com 8 cabines. Vamos ver se tem 8 aqui. 3, 6. Tem 8 cabines nessa roda, coloridinho aqui. Cada cabine cabe em quantas pessoas? 4. Aí você pensa assim, às vezes, mas eu não uso a multiplicação, eu não uso tabuada, para que eu vou ficar memorizando a tabuada? Gente, nós usamos a tabuada sempre para a gente fazer um cálculo desse, né? A gente precisa saber quanto que é, ó, são 8 cabines, e vou fazer as bolinhas aqui, ó, cada cabine tem 4, mais 4 nessa aqui, mais 4 nessa aqui. Vocês saberiam me dizer quantas pessoas no total cabem nessa roda gigante? E como que vocês iriam chegar nesse total? 8 vezes 4. Imagine que você é o dono do parque. Já pensou? Você é o dono do parque. E você pensa, olha, naquela roda gigante, para que nós fiquemos seguros, só pode ir 4 pessoas por cabine. Quantas pessoas vão dar no total? Então, alguém falou... Peraí, deixa eu te fazer as contas. Tá, então ninguém fala o resultado. Vamos fazer as contas primeiro. Primeiramente, qual é a conta que você tem que fazer? Sem falar o resultado. Tá. Você tem que fazer 8, porque são 8 cabines, não são? 8 vezes 4. Isso mesmo, 8. Gente, como eu estou usando o computador, aí talvez a minha conta não vai ficar certinha, mas você sabe que... Tá, não, vamos por parte. Peraí. Quando ali na pergunta tem um número, você tem que ver qual é o número que tem sentido. Isso que você mesmo. tem que multiplicar. É o que eu sempre digo aos meus alunos. Você tem que tirar do probleminha, porque isso aqui nada mais é do que uma situação-problema. Uma situação-problema são os conhecidos probleminhas, onde ali tem uma situação que você vai interpretar, por isso a importância também de interpretar. Você vai interpretar porque a conta não vai vir pronta. Na maioria das vezes... Né? Claro que nós, professores, nós damos ali, às vezes, a continha para você resolver, pronta, né? Mas, se tivesse lá 8 vezes 4, você só iria colocar o resultado, né? Mas não, gente. A matemática, ela funciona assim, e vai ser assim no 4º ano, e daqui para frente também, até lá no Fundamental 2. Você trabalha com situação-problema. Dentro do probleminha, dentro daquela história, você vai... interpretar. Então, aqui, ó, são 8 cabines, cada cabine cabe em 4. Então, eu vou fazer 8 vezes o 4. Ou 4 vezes o 8, que é o mesmo que você fazer assim, ó. 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8. Eu não somei aqui 8 vezes o 4? Sim. Mas, se você já souber a tabuada memorizada, você vai lá na tabuada do 8... E pensa, 8 vezes 1 é 8. 8 vezes 2 é 16. 8 vezes 3 é 24. E 8 vezes 4 é 32. Então, eu já sei que quantas vão caber ali? 32. Ou então, né, você faz 8 mais 8. 8 mais 8, que vai dar 16. 8 mais 8 dá 16 também. Somando tudo, vai dar 32. Mas a tabuada e a multiplicação... Como eu falei no início, elas vêm para facilitar a nossa vida, para a gente não precisar ficar somando, né?
Ou então somando 8 vezes o 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Imagina o trabalhão que dá, né? Ficar somando nos dedos, haja dedo, né? Pra gente somar. Mas Assim, é claro, foi assim. Coitado dos dedos, coitado dos olhos. Então, mas é assim que vocês aprenderam, né, a começar a somar e a multiplicar. Só que agora nós vamos avançar uma etapa. Sabe quando você está jogando videogame e você passa de fase? Então, vocês já estão quase passando de fase, né? Então, no terceiro ano já vem isso para você ver, ó, o que você vai precisar aprender para o quarto ano, né? Então, a base é a tabuada, né? E existem joguinhos de tabuada, existem links vocês que jogam, assim, que têm acesso ao celular, muitos joguinhos bem legais, eu inclusive mandei para os meus alunos, depois se a professora quiser também, eu tenho alguns links que a gente encontra, que tem joguinhos bem legais. Então aqui, ó, eu vim explicando, ó, a explicação dali, para resolver podemos fazer 4 mais 4, né, 8 vezes o 4 até dar o 32. O que acabamos de realizar foi uma operação de... Vamos ver se vocês estão prestando atenção. De Adição. Está escrito aqui na tela, ó. Foi uma operação de... Multiplicação. Aí. Que pode ser indicada por 8 vezes 4 ou 4 vezes 8. Uma coisa importante que vocês deveriam falar mais um pouquinho. A ordem aqui, ó, se é 4 vezes 8 ou 8 vezes 4, não importa. Nesses casos, assim, que você vai multiplicar. Por quê? Tem uma frase na matemática bem famosa que diz: a ordem dos fatores não altera o produto. Como assim, professora? Que frase complicada. Minha mãe já disse isso. Então, é um ditado popular, na verdade, né? Por quê? Porque 8 vezes... Eu vou dar outro exemplo. 7 vezes o 3 é igual a 3 vezes o 7, não é verdade? Então, Sim. não importa se você vai multiplicar primeiro o 7 vezes 3 ou o 3 vezes o 7. Alguém sabe me dizer quanto que é 7 vezes 3? Ou 3 vezes 7? Quem é? 21. Agora me digam, se 7 vezes 3 é igual a 21, quanto que é 3 vezes 7? 21. 21, veja só, que legal. Agora, outro exemplo, deixa eu botar aqui, ó. 2 vezes 6. Ah, eu quero ver quem vai conseguir me responder essa. 12. Quanto? 12. 12. Ah, vocês estão espertos, já estão entendendo. A tabuada de 2 eu já completei tudo na minha cabeça. Então agora me digam, se 2 vezes 6 é 12, quanto que é 6 vezes 2? 12. 12. Olha, então a ordem que você coloca, o 2 e o 6 aqui, não importa, o resultado vai ser o mesmo. Viu que legal? A matemática, ela é legal, basta a gente, ó, prestar atenção em aprender. Vocês vão cada vez gostando mais, né? Então, outra coisa importante, sim, você só faz a conta, tipo, se tiver só 2 números para multiplicar e ali na pergunta tiver 3, você tem que ver qual está relacionado na história. Tipo, Maria comprou 27 maçãs com R$28. sim. Quantas maçãs e peras ela conseguiu? Você não vai multiplicar com dinheiro, você vai multiplicar com o total de maçãs e as peras. O total das peras. Dependendo do probleminha, você vai ter que fazer uma operação diferente, né? Então, aqui, ó, como nós já vimos, né? No caso do exemplo aqui da roda, a multiplicação é isso que vocês já viram, né? É somar várias vezes. A multiplicação, então, facilita a nossa soma, né? Então, agora, deixa eu só passar para a próxima tela aqui. Eu estou gostando, vocês estão participando. Olha só, legal, hein? Está sendo muito bom conhecer vocês. Dica importante, olha só. O maior número da multiplicação será o primeiro o quê? Número. Está escrito aqui na tela, gente. Leiam ali para mim. Fator. O primeiro fator. Ai, professora, mas eu não lembro o que é um fator. O fator é cada parte da multiplicação. Ó, por exemplo, qual é o fator dessas duas multiplicações aqui, ó? Qual é o primeiro fator? O 12. 12. Qual é o segundo fator?
2. O que nós vamos encontrar, o resultado se chama produto. Eu não sei se vocês já entraram, professora, aí tu pode me responder. Vocês já estão multiplicando com dezena em cima, certo? Ou não? Sim, já estamos dezena. Certo. Muito bem, era só isso que eu precisava saber. Olha só, a dezena em cima e a unidade embaixo. Professora, mas eu não posso colocar o 2 em cima e o 12 embaixo? Até pode, mas vai dar mais trabalho, tá? Então, coloque sempre o maior em cima, tá? Para ficar muito mais fácil. Aí você coloca o 2, vocês já aprenderam... Opa, vocês já aprenderam sobre as casinhas aqui, ó. Unidade, dezena, já não aprenderam? As ordens? Sim. Unidade, dezena, centena. Então, a dezena é o 1 aqui e a unidade é o 2. Então, você vai colocar o número de baixo bem embaixo do 2 aqui, ó. Você não pode colocar o 2 aqui embaixo do 1, senão a sua conta, né, não vai ficar legal. Então, vamos lá. Eu vou ler o que está escrito aqui, ó, me acompanhem. Para encontrarmos o produto, que é o resultado, da multiplicação em que o primeiro fator é dezena, ó, o 12 aqui é uma dezena, e o segundo é a unidade, Que é o 2. Então, temos a dezena em cima e a unidade embaixo. Depois, pessoal, chegando no 4º ano, vocês vão aprender com dezena em cima e com dezena embaixo, tá? Mas aí o passo a passo é o mesmo, só tem algumas pequenas diferenças. Então, deixa eu só limpar aqui para todos e vamos adiante no nosso slide, porque o tempo passa rápido, né? Deixa eu ver aqui. O tempo foi comprar coisa no mercado e já tá quase entrando no carro. Então, olha só, 12 vezes 2. Mas como nós já falamos, nem sempre na situação problema vai estar lá, escrito lá 12 vezes 2, e muito menos armado dessa forma, né, gente? Vai estar lá, por exemplo, Pedro tem 12 figurinhas. E ele... Deu 2. Não, o seu amigo tem 2 vezes mais. Quantas figurinhas o amigo dele tem? Se ele tem 12 e o amigo tem 2 vezes mais, que é o dobro, né? Você tem que fazer 2 vezes 2. Aí você faz assim, só que você não vai conseguir fazer, acredito que muitos não vão conseguir fazer de cabeça. Aí você tem que armar a continha como está armada aqui, ó. Então, o 2... 4. 24. Isso mesmo. O 2 vai multiplicar o 2 primeiro. Esse de baixo é que vai comandar a multiplicação, tá? Esse aqui vai... Tipo, 100 vezes 4. Daí o 4 vai multiplicar o 100 e os outros. Isso mesmo, todos os números de cima. Esse aqui, ó, eu vou fazer o meu risco, pessoal, mas vocês não reparem se ficar torto, tá? Porque eu não sou muito boa em riscar aqui no computador. 2 vezes 2 primeiro. Eu vou 1 por 1, eu não posso multiplicar os dois ao mesmo tempo. Você pode até saber de cabeça, mas o ideal é multiplicar. Ó. 2 vezes 2 deu 4. Você vai realizar primeiro a multiplicação entre as unidades. E aí, depois... Aí você vai, pessoal, mantenha os microfones fechados. Ó, depois você vai multiplicar o 2 por qual número aqui do lado? Pelo 1, né? Então, multipliquei 2 vezes 2, deu quanto? Ih, cadê os alunos do 3º ano lá? Gente, eu multipliquei 2 vezes 2, deu quanto? 24. Não, eu multipliquei 4. 2. 4. Isso, deu 4. Agora sim, eu vou multiplicar 2 vezes 1, que vai dar... Quanto que é 2 vezes 1? 2. 2. Isso, olha só. E depois que eu multipliquei os 2 números de cima, eu encontrei o resultado. Qual foi o resultado? Prof, mas tipo... Mas se eu multiplicar por 1, o resultado vai ser... É claro que vai ser 6, mas não importa se for 2 vezes 1, que vai dar 2. Mesmo assim, o 2 vai virar 20. Então, pessoal, olha só, vamos para a nossa próxima aqui, ó, nossa próxima tela. Agora aqui, eu acredito que vocês ainda não estão multiplicando com centena, mas isso já é, como eu estava falando, né, a próxima fase, né, a próxima etapa é vocês entenderem que para multiplicar com 3 números em cima,
É a mesma coisa que multiplicar com 2. A única diferença é que vai ter um número a mais para você multiplicar. Qual é esse número que está... Qual é essa multiplicação aqui? Leiam para mim. 236 vezes 3. Muito bem. 236 vezes 6. Qual é o número ali que manda 3. na multiplicação? É o 3. Então, o 3 vai multiplicar todo mundo. Ó, o 6 está aqui esperando, o 3 está aqui esperando e o 2 estão esperando para serem multiplicados. E aí eu vou começar. Para saber, agora vem a dica importante, gente. Para saber fazer essa conta, eu preciso saber a tabuada do 3. Mas, professor, eu sou obrigada a saber a tabuada do 3 de cor. Não, você não é obrigado, mas se você souber, se você memorizar, imagina, você vai fazer com muito mais facilidade. Por exemplo, eu vou colocar o resultado aqui que eu não botei, ó. Se eu fizer, como é que eu vou fazer primeiro? Eu vou multiplicar o 3 por 6. Quanto que é 3 vezes 6? Ai, 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 quero ver se alguém sabe. 3 vezes 6. Primeiro, se 2 vezes 6 é igual a 12, então é só botar mais um 6. Exatamente, essa é a multiplicação, você vai somando. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Exatamente, então 3 vezes 6 é 18. Aí eu pego e faço isso aqui, ó, coloco o 18 aqui embaixo. Não, você bota o 8 e o 1 em cima. Exatamente, gente. Isso aqui é uma parte que você não pode esquecer. Deixa eu só fechar aqui uma janela que abriu aqui no meu computador. Só um pouquinho. Então, como eu estava dizendo, agora eu vou pegar aqui para anotar de novo. Você vai colocar o 8 embaixo e o 1 lá em cima, né? Ó. E outra coisa, se o último número ali, a centena, ela for tipo 10, você tem que deixar ali. Tipo, Isso. daí vai dar 1000. Agora, eu vou fazer o próximo número, agora é o 3 que eu vou multiplicar lá. Ó. 3 vezes 3 é 9. Mais aquele 1 que tinha ido lá, vai dar 10. Só que eu não posso colocar o 10 aqui embaixo, eu tenho que colocar só o 0 e o 1 vai lá para cima da centena do 2 lá, ó. Opa, agora me perdi aqui. Então, deu aqui 8. Aqui deu 0 porque deu 10, eu coloquei o 1 lá para cima. Tentar alinhar aqui. E agora, o 0 do 10 ficou aqui, o 1 foi para lá. Agora, o 3 tem que multiplicar o 2, porque o 2 não pode ficar de fora, né? O 2 está lá esperando também para ser multiplicado. Ó. Quanto que é 3 vezes 2? Ou 2 vezes 3? 6. Tem certeza? É, isso mesmo. Então, 7, porque tem um ali em cima. Exatamente. Você botou aquele 1 lá em cima, que eu não botei aqui, mas você sabe que tem que colocar lá. Aí, somando, vai dar o resultado dessa multiplicação, o produto dessa multiplicação, 708. Agora, vamos aqui. Então, aqui, deixa eu só limpar tudo aqui e para o próximo. Aqui é a mesma continha, que nós já vimos que deu 708. Agora, vamos falar da tabuada. A tabuada é muito importante memorizar. Como eu disse, se você ainda não tem uma tabuada, faça aí a sua tabuada personalizada. Oi, pode falar. Não, a outra professora. A professora Dai? É. A gente já fez uma outra tabuada diferente, que é tipo... não sei se está no terceiro bimestre. Então, agora é só praticar, né? Olha só, então, olha bem essa parte aqui, ó. A tabuada é como se fosse a alfabetização na matemática. Quando vocês estão estudando língua portuguesa, o que vocês aprendem? A ler e a escrever, né? Praticamente isso. Para aprender matemática, uma das primeiras coisas que você tem que aprender é a tabuada, tá? Então, se você quer chegar no 4º ano sabendo tudo de multiplicação e divisão, você precisa memorizar a tabuada desde já do 3º, tá? Então, se não aprender as tabuadas, você não conseguirá solucionar com facilidade os problemas de matemática. Você vai conseguir, mas você vai passar muito mais trabalho, né? Se você não souber a tabuada memorizada. Assim como, sem saber ler, você não consegue interpretar nenhum texto.
Se você não souber ler, você vai conseguir interpretar um texto? Não. Então, se você não souber a tabuada, também vai ficar difícil você resolver as continhas de multiplicação e divisão. Mas aí, eu não estou dizendo que você, de uma hora para outra, você vai dormir e amanhã de manhã você vai acordar, nossa, eu já sei todas as tabuadas, do 2 até o 10. Não, não. Não. Você tem que praticar, você tem que pedir, por exemplo, para quem mora com você, e perguntando ali, mãe, pergunta para mim quanto que é 7 vezes 8, quanto que é 6 vezes... Que é o que eu faço. Isso. Eu pergunto Você brinca com a continhas. tabuada, você aprende de maneira lúdica, como a gente diz, você aprende brincando, por isso que eu falei dos joguinhos, né? Tem joguinhos na Play Store para baixar e também é online, tá? Se vocês têm acesso. Então, pessoal, aqui eu tenho então a foto da tabuada, como eu disse, muito mais importante... Vou bater um print. Quem quiser. Muito mais importante do que memorizar, decorar, é você entender que na tabuada do 1, na tabuada do 2, do 3, até a do 10 e assim por diante, os números, ó, por exemplo, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2 é quanto? 4. 2 vezes 3, 6. De quanto em quanto vai aumentando aqui? De 2 em 2, porque a tabuada é de 2. Já na tabuada do 3, vai aumentando de 3 em 3. De 3 em 3. Na do 4, de 4 em 4. Na do 5, de 5 em 5. Na do 6 e de 6 em 6. Exatamente. Assim é do 7, é do 8, é do 9, para todos os números. Como eu falei, você pode fazer a tabuada do 12, se você quiser. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, A tabuada do 1, ele é tipo o 1 na multiplicação, ele é tipo um 0, só que um 0 que não bota... Aí vem a parte que eu vou... essa parte importante aqui também para vocês não esquecerem, ó. Todo número multiplicado por 0 dá 0. Dá 0. Você pode... A professora daí tá eu vi, eu dei uma olhada no livro de vocês, inclusive, né? Todo número multiplicado por 0 dá 0. Professora, mas se eu multiplicar 10 milhões e 500 por 0, vai dar 0. Você pode multiplicar 500 mil por 0, vai dar 0. Então, todo número, qualquer número que você multiplicar por 0 vai dar 0. Isso você não pode esquecer. Todo número multiplicado por 1, como você estava falando, isso mesmo. Todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Se eu fizer 9 vezes 1, vai dar 9. Se eu fizer 700 vezes 1, vai dar 700. Então, qualquer número que eu multiplicar por 1, vai dar ele mesmo, o próprio número. Eu vou multiplicar 750 mil por 1. Vai dar 750 mil, porque você não está somando com nada. Você está fazendo vezes uma vez só. Não está somando com o outro, né? E aqui, ó, a ordem dos fatores não altera o produto, que foi o que eu falei, ó. 7 vezes 8 é igual a quanto? 8 vezes 7. Tá? Então, são noções básicas que vocês precisam, né, entender. E aqui tem uma situação, problema que eu não sei se vai dar para a gente fazer, ó. A construtora Horizonte está concluindo um prédio luxuoso que contará com 7 andares. Essa está bem fácil, ó. Em cada andar desse prédio deverá conter 3 apartamentos que já estão disponíveis à venda. Ao todo, qual será a quantidade de apartamento nesse prédio? Que continha que você vai fazer aqui? 7 vezes 3. Exatamente. Igual a 3 vezes 7. Isso, são 7 andares. Imagine o prédio. Eu até botei a fotinha ali para vocês verem, ó. Imagine esse prédio. O prédio com 7 andares. Cada andar tem 3 apartamentos. No total, nesse prédio, terão 21 apartamentos, né? Então, veja como no dia a dia a gente utiliza, assim, a tabuada e a matemática, ó. E aqui, ó, multiplicação com dezena. Nós não vamos ver, mas você vai ver no 4º ano depois, né? Como que multiplica dezena em cima e dezena embaixo, tá bom? E era isso que eu tinha para falar para vocês. O tempo está acabando. Eu gosto de falar. Faltam 2 minutinhos. Prof. Dai, não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não grita, prof. Gente, mas eu também não gritei. Fala para mim, eu gritei ou não? Não, mas o seu áudio tá baixo, da prof tá mega alto. Porque como eu uso fone de ouvido, daí eu não escuto bem. Falo alto, gente, olha. Porque o da prof tá fazendo eco. Só um pouquinho, Vi. Professora Vanessa, nós adoramos a aula, aprendemos muito. Muito obrigada. Gente,